A paz, igreja, a paz, meus amados, a paz, meus queridos, a paz, ouvintes, a paz, você, homem, a paz, você, mulher, a paz que excede todo entendimento. Querido, hoje eu tenho um assunto, em nome de Jesus, um assunto que vai mudar as coisas, um assunto que vai mexer com você nesta noite. Escute. Este assunto vai mexer tanto com a sua cabeça, que você, meus queridos ouvintes, vocês vão parar para pensar sobre coisas que vocês têm feito, coisas que vocês têm realizado. Se agrada a Deus, se não agrada a Deus, se é algo que só cresce o seu ego, se são coisas realmente importantes para Deus. Hoje o assunto está fantástico, querido. Então eu estou te convidando, você puxe a sua cadeira, porque hoje o assunto é um assunto que mexe com o nosso entendimento. É um assunto que fala muito com o nosso caráter, é um assunto que fala muito com o nosso interior. Já pensou, você aí, meu amado ouvinte, meus queridos, amada igreja, já pensou, você está realizando obras, você está dando comida aos pobres, você está dando roupa aos pobres, você está vestindo aos pobres, querido, e aí você começa a falar consigo mesmo: nossa alma, como eu sou feliz, nossa alma, como eu ajudo as pessoas. Querido, hoje eu vou mostrar para você que isso, diante de Deus, tem uma repercussão. Você saberá se isso que você tem feito, ela é obras vivas, ou isso que você tem feito ou realizado são obras mortas, sem valor. O único valor que tem para que a sua alma ou você venha se engrandecer, ficar grande, ficar alto, ficar de bem consigo mesmo. Então hoje o assunto é um assunto extraordinário. Eu quero pedir a você que não saia do seu lugar. Hoje nós iremos mostrar para você a diferença. Então, já imaginou? Meu Deus, né? O que o pastor vai falar hoje? Aleluia. Então pega a sua Bíblia, sem mais delongas. Hoje eu irei fazer uma mensagem, irei trazer uma mensagem mais curta em nome de Jesus, por volta de 15 a 20 minutos, em nome de Jesus, não tomarei o seu tempo. Então, eu vou te convidar você, meu amado, meu querido ouvinte, meus ouvintes, a abrir a Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, e depois nós voltaremos um pouco, ou retroagiremos na Bíblia, Romanos capítulo 5, versículo 14. Então, primeiramente, você que está anotando, Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Vamos então ver como estamos fazendo as coisas. No GC hoje estava escrito desde ontem já esta mensagem: para praticar obras vivas, precisamos. Para praticar obras vivas, precisamos. Então, parece que já começamos a mostrar para você que se eu vou praticar obras vivas, eu tenho que saber. Então, eu não quero que você desanime,
mas vamos interpretar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trazer uma revelação desta palavra para você nesta noite. Você já pegou a sua Bíblia? Abriu lá em Romanos, ó. Então, o livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé de fazer coisas, de realizar coisas, elas só são benéficas quando você, amado ouvinte, você minha amada, você meu querido, você meu amado, você ouve. Você ouve a palavra. Então, o que você for realizar, você deve então entender, estudar, interpretar, compreender ou sentar com alguém que tenha o entendimento da palavra de Deus, porque aí você estará fazendo uma obra que será reconhecida diante de Deus. Que tipo de obra que é reconhecida diante de Deus, pastor? As obras vivas. Então, como que eu sei? Como que eu vou saber se eu estou realizando obras vivas ou obras mortas? Eu já sei. Se eu não tenho tempo, se eu não quero saber de ouvir a palavra de Deus, se eu estou realizando atividades, doando aos pobres, se eu estou fazendo coisas, doando cesta básica, e eu não tenho ouvido a palavra de Deus, aquilo, então eu quero dizer para você, isso é alma, isso é para você ficar bem consigo mesmo, mas diante de Deus não há valor. Não há valor, pastor? Não há valor. Por quê? Porque Jesus é o Filho amado que realizou obras maiores. E obras maiores não serão realizadas se você não estiver em Jesus. Porque o próprio Jesus, ele disse que nós iremos realizar obras maiores que as que ele realizou. Mas como nós iremos realizar? Através do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, e como que eu vou receber o Espírito de Deus e o Espírito Santo? Eu tenho que ouvir. Se eu ouvir, eu vou ter fé para receber, eu vou ter fé para entender que o Espírito de Deus pode e habita em mim. Olha, eu disse duas palavras. Eu disse que ele pode e disse que habita. Pode. Por quê? Porque Deus sempre, desde a sua antiguidade, quis estar com o povo de Israel, estar junto com o povo de Israel. Deus esteve em tendas com o povo de Israel. Deus esteve no templo com Davi, com Salomão. E depois, Deus, ele, na sua plenitude, ele pede com que seu filho venha morar com o povo de Israel, que venha ensinar o povo de Israel. E, posteriormente, esse Jesus, ele ascende aos céus e ele deixa informações claras que o Espírito Santo, ele só estará com Israel, só estará com o povo, só estará com o povo novamente se ele subir, para que ele rogue ao Pai
que o Espírito Santo venha fazer morada no homem. E aconteceu em Pentecostes. Jesus, quando ele ascende aos céus, ele deixa informações, ele deixa um legado em que os discípulos tinham que estar reunidos ali, e esta união, este momento de comunhão teria que estar juntos e também compartilhando do pão e orando sem cessar. E isso aconteceu em Pentecostes. Em Pentecostes, diz a Bíblia, ali já no capítulo 2, que houve um vento impetuoso, encheu toda a casa, e aquele povo foi enchido e através do Espírito Santo eles foram cheios, foram enchidos e começaram a orar com línguas diferentes. A Bíblia diz que é línguas estranhas. Só que as línguas eram estranhas, mas cada nação ali presente entendia o que aquele povo ali, enchido, batizado através do Espírito Santo, estava falando. Então não era uma língua diferente, era a língua que era falada de acordo com o pessoal que estava presente. Então eu disse para você, Deus, ele veio morar no homem. Ele veio morar através do Espírito Santo de Deus, ali em Pentecostes. Continuando então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, que é a figura daquele que havia de vir. O pecado, então, não escolheu. O pecado foi lançado sobre bons e sobre maus, sobre trabalhadores e não trabalhadores, sobre pessoas que eram justos e sobre injustos, sobre pessoas escolhidas de Deus e que não era escolhido de Deus. É isso mesmo que você está ouvindo. A Bíblia está dizendo aqui que todos, desde Adão até Moisés, eles infelizmente foram preenchidos com a transgressão de Adão. Amém? Está me entendendo? Então, não importou se eram bons, não importou se eram ruins, não importou se eram reis, não importou se eram profetas. As transgressões, quando estes faleceram, os acompanhou. Mas, querido, eu tenho uma boa notícia para você. Essa transgressão, quando vem Jesus, o Filho de Deus, e quando Jesus é ascendido aos céus, quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou, ele foi lá nas profundezas, no Hades. Hades é uma pessoa. Então ele, com o seu poder, ele conversa com aquela pessoa e dá ordem: me dá as chaves daí, me dá as chaves que ninguém mais daqueles que estão comigo, daqueles que estavam com meu pai, estarão aqui, porque eu cumpri todas as coisas, cumpri aquilo que tinha que ser cumprido, cumpri tudo aquilo em que era a obra perfeita. Então Jesus, ele comprou e tirou o pecado do mundo. Ele comprou você, ele me comprou por um alto preço. Então agora nós não temos e não somos mais transgressores. Nós não
somos mais transgressores. Se não somos mais transgressores, agora eu realizo e você realiza obras vivas. Por quê? Porque eu faço e eu realizo obras. Por quê? Porque o meu Pai realiza. Eu realizo as obras porque Jesus realiza. Eu não faço nada do que Jesus não faz. Se Jesus tem uma pegada, eu tenho a mesma pegada que Jesus. Eu estou dizendo para você que quando você serve a Jesus, você não serve mais a si mesmo. Você morre para as coisas que não são de Jesus. Então, você, a partir desse momento, pela fé, você está ouvindo só o que Jesus está falando. E o que Jesus está falando? Jesus está falando através da palavra. Então, lá no início eu já falei isso para você. Você está ouvindo a palavra de Deus? Se você está ouvindo a palavra de Deus, você está realizando as obras vivas. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Olha o versículo 15 aqui. Não é, porém, o dom, não é, porém, o dom gratuito com a ofensa. Pois se pela ofensa de um só morreram muitos, olha isso, ó. Olha como a morte ela levou. Olha como a morte, desde Adão até Moisés, ela arrastou milhares. Gente boas, gente de Deus, reis, profetas. Mas já disse para você, eu já li aqui, mas já está deixando claro para você também. Olha isso, ó. Não é, porém, o dom gratuito com a ofensa. Pois se pela ofensa de um, que foi Adão, só morreram muitos, olha isso, muito mais, querido, muito mais. Agora que é a sua vantagem e a minha vantagem. É agora que eu jamais deixarei de ouvir a Jesus Cristo. Jamais deixarei de ouvir a palavra de Deus, porque muito mais a graça de Deus. Isto é, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo. Olha isso, ó, abundou para muitos. Glória a Deus. Está dizendo aqui, em poucas palavras, querido, e aí eu vou terminar. Eu quero ler depois o livro de Colossenses para vocês e já vou terminar. Querido, está dizendo agora que tudo que nós realizamos multiplicadamente, porque agora é muito mais. Se a morte reinou, se a morte puxou tantas pessoas boas, de Adão até Moisés, agora através de Jesus Cristo, tudo que eu faço, tudo que eu realizo são obras boas, porque se eu realizo, Jesus me ensinou a que eu venha realizar. E aí? Ainda não está claro? Então a Bíblia diz, querido, nossas obras, quando formos servir alguém, servirmos pessoas, sermos doadores de alimento, sermos doadores de roupa, então você deve ser doador de uma pessoa que tenha uma idade de 60 anos ou acima de 60 anos, aí é viúva. E as crianças que você for doador, também, ela tem que ser criança de pessoa que vive da obra de Deus. Então, são os órfãos, as viúvas e os necessitados. Dessas três características, para você não ser vencido pelo seu ego e
praticar obras mortas, mas ao contrário, servindo a viúva, pessoa com mais de 60 anos, os órfãos, viúva, órfãos e necessitados, através do ID de Jesus, através da palavra de Jesus, aí você estará praticando obras vivas. Amém? Então, a diferença aí de você ser abençoadíssimo, ser abençoado está. Então, novamente eu vou ler para você e finalizo. Para praticar obras vivas, precisamos ouvir. Ouvir quem? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Tenha uma boa noite. Fique na paz do Senhor Jesus. E que Deus venha prosperar o teu caminho, venha prosperar teus negócios, venha prosperar a tua família, em nome de Jesus. E eu te vejo na sexta-feira, em nome de Jesus. Entra lá no meu canal, entra lá, inscreve lá no meu canal, deixe seu like lá em nome de Jesus, seja meu parceiro nesta obra, para que ela venha alcançar milhares e milhares em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês.